Fala aí, galera! Nessa aula nós vamos construir a nossa primeira aplicação usando Unity 2021 e Vuforia SDK. O primeiro passo é você baixar o Unity. Para você fazer isso, vai lá no Google, coloca lá Download Unity Hub e baixe o Unity Hub. O Unity Hub ele é uma espécie de gerenciador para você ver os seus projetos recentes e também as instalações do Unity, tá? Eu estou com o Unity 2019, que foi a última versão lançada atualmente, e também com o Unity 2021 Alpha, tá? Por aqui você pode instalar qualquer versão do Unity. Eu vou fazer a configuração do Vuforia SDK usando o Unity 2021, mas ele é bem parecido em todas as versões do Unity. Então, se você não tem nenhuma instalação do Unity, você dá aqui um Add, escolhe a versão que você quiser, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a 2020, e aí você pode instalar também, não é necessário para fazer esse tutorial, tá? Mas você pode também instalar as extensões para construir a aplicação, a realidade aumentada, no caso, para o iOS e para o Android, tá? Você marcaria para ele baixar e instalar isso aqui também. No caso, eu já tenho o Unity instalado, eu não vou baixar ele aqui, eu vou criar um novo projeto. Então eu venho aqui na opçãozinha Project, New, e se você quiser escolher a versão que você vai criar, no caso eu vou usar a 2021, tá? Vou dar o nome de Minha Primeira Realidade Aumentada e vou mandar ele salvar no meu desktop. Então uma vez que eu fiz isso, o Unity vai criar um projeto e uma estrutura de pasta cheia de arquivos, que no caso é essa pasta aqui, e aqui dentro ele vai criar todo o projeto do game do Unity. Enquanto ele cria o meu projeto, eu quero mostrar para vocês o meu portal de cursos, o Aprenda a Programar. E lembrando que no portal Aprenda a Programar, você tem vários cursos de realidade aumentada e de visão artificial. Muitos desenvolvedores até sabem fazer uma realidade aumentada, já construíram, mas eu convido vocês a aprender um pouco além. Por exemplo, as aplicações de visão artificial são as aplicações que usam câmera, né? Webcam ou até a câmera do celular. Mas através da câmera dá pra gente fazer filtros, detectar cor, detectar padrão, detectar movimento, rosto. Enfim, eu convido vocês a aprender um pouco mais sobre o assunto fazendo os tutoriais que tem no meu portal, no Aprenda a Programar, os tutoriais sobre visão artificial usando a Processing, o Java, até o Scratch eu uso para fazer essas aplicações. No meu site também tem uma extensa biblioteca de tutoriais e projetos de realidade aumentada, tá? Onde eu uso o Unity para criar alguns games, né? Um jogo de aventura, o Flappy Bird, o Sketchfab para fazer uma aplicação rápida, né? De AR, e também algumas aplicações, alguns projetos feitos em ARKit e Swift. Então, se você quiser se aprofundar no desenvolvimento de aplicações com câmera, né, de visão artificial e realidade aumentada, eu convido vocês a vir estudar através do Aprenda a Programar. Basta você entrar no Apoia-se e contribuir com R$50 por mês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as direções, tá bom? Então, esse tutorial eu estou fazendo porque muitos alunos fazem o jogo, por exemplo, do Flappy Bird ou o jogo de aventura, mas na hora de buildar a aplicação com o Vuforia ou de trazer o plugin do Vuforia, e o plugin está sempre sendo atualizado, o site muda às vezes a interface, então alguns se perdem, por isso eu estou fazendo na atualização do Unity, na atualização do Vuforia. Então o meu Unity já abriu aqui, ele já abriu o meu projeto. Se a gente for lá no Finder, por exemplo, a gente vai perceber que lá no desktop, onde eu mandei ele abrir, ele criar o meu diretório, a minha pasta, você vai ver que ele criou uma pasta e lá dentro tem algumas subpastas, né? Uma delas é a pasta Assets, que é essa pasta que a gente está vendo aqui. Aqui dentro que a gente vai jogar os arquivos, né, do nosso projeto. O primeiro passo para usar a Vuforia é você ir no site da Vuforia, ó, digita aqui no Google Vuforia, aí você entra aqui no Developer Portal. Eu já estou logado aqui, ó. O primeiro passo é você vir nessa opção aqui, Develop, tá?
e gerar uma licença para você, porque a Vuforia ela é paga, apesar do uso dela ser livre, você consegue mexer em tudo, explorar tudo, ela vai ficar com uma marquinha d'água e se você quiser tirar, você vai ter que comprar uma licença e aí tem um preço razoável. Depois vocês entrem aqui na aba Pricing e leiam. Você precisa criar então uma licença, que é um ID que está associado ao seu login, né? E você precisa criar um target também. O target seria a sua imagem, né? Percebam que o License Manager, eu até consigo chegar aqui, pegar uma licença que eu já criei no passado, né? Vou pegar aqui, ó, dar um Delete License aqui, deletar isso aqui, essa licença, não tem problema. Quando você lançar uma aplicação na Apple ou no Android, essa aqui vai ser tipo a identificação da sua aplicação. Cada app lançado, né, cada nome de app vai ter que ter uma licença dessa, né? Então eu consigo até apagar as que eu tenho, porém o Target Manager são os marcadores que eu subi. Percebam que eu uso o Vuforia faz um tempo, né? Desde 2013, ó, tudo que eu subi está aqui até hoje, tá? Então lembre-se que uma vez você subiu um target aqui, você não consegue apagar ele. Aqui dentro eu tenho as minhas imagens, né? Vamos pegar essa última aqui, ó, aprenda a programar. E aí a gente vai ver que eu tenho aqui uma imagem e ele te dá uma avaliação dessa imagem, né? Da traqueabilidade dessa imagem, do tanto que a câmera vai reconhecer com facilidade, né, essa imagem, esse padrão, né? Se você clicar na imagem, você consegue até ligar aqui, ó, Show Features, e ele mostra aonde são os pontos de contraste da imagem que vai prender o modelo em cima da imagem. Lembre-se disso, o license seria o ID da sua aplicação, você pode ter vários, pode apagar, pode criar e tirar. O target seria a imagem que vai ser disparada. Espertos, né? Todas as imagens que você subir para cá vão ficar para cá para sempre, né? Vai saber o que vai acontecer amanhã com os dispositivos, com as câmeras, né? Então, tudo o Vuforia vai enxergar uma hora em todas essas ferramentas de AR. A ideia é essa, por isso que eles capturam, né, absorvem ali o máximo de material, vamos dizer assim, de imagens, de marcadores, enfim. Então vamos lá, vamos começar a configurar a nossa aplicação. Primeiro você vai ter que vir aqui na aba Downloads e baixar um pacotinho aqui, ó, Add Vuforia Engine to a Unity Project or Update. É um pacotinho bem pequenininho aqui, 2,75 MB, tá? Esse pacote, deixa eu ver onde ele está. Eu já tinha baixado ele aqui, ó. É esse daqui, tá? Esse pacote a gente vai jogar ele dentro da nossa pasta Assets, tá? Arrasta ele para cá, no Unity. E aí você vai ver que ele vai abrir uma janelinha aqui. Janelas. Você vai ver que ele vai importar o pacote, tá? Dá um import, esquece isso aqui, né? Enquanto isso, ó, enquanto ele importa, então, vamos lá criar, ó, em Develop, eu vou criar o meu ID, o ID da minha aplicação, então, eu vou dar o Get Development Key, License Name, minha... Então, criei aqui o meu ID e eu vou ter um código, eu clico nele aqui e ele vai copiar o código para mim, tá? Para criar um target, você vai vir aqui, ó, Target Manager, Add Database. No caso, eu vou dar um nome para essa imagem. Device quer dizer que isso aqui vai ser guardado dentro do dispositivo. Você poderia ter isso na nuvem, né? Para durante a aplicação ele acessar, ele saber quem vai ser a marcação, né? Ou inclusive gerar o marcador, mandar para a nuvem, né? Enfim, criei aqui o marcador, ele está criado, tá? Não tem nenhum target aqui dentro, né? Então eu clico nele e aí eu consigo aqui dentro adicionar os targets. Percebam que a Vuforia tem tipos diferentes de marcador. O que eu vou usar vai ser um single image, eu vou usar o celular mesmo, que eu não tenho nem a imagem impressa, vou mostrar na telinha do celular. Porém, você poderia imprimir um papel, né, um cubo, e colocar um adesivo em cada face, ou um cilindro, um cone, né? E ele tem até 3D, objetos 3D, que você consegue escanear o objeto através de um aplicativo de celular, do Android, tá? Não sei se hoje tem para o iPhone, mas através do celular você tira várias fotos do objeto e usa o objeto físico como marcação, tá? No caso eu vou usar um marcador tipo single,
vou dar um browse aqui, carregar uma imagem. Eu vou usar a mesma imagem aqui, que eu já tenho ela na mão. Lembre-se que a ideia é carregar uma imagem com bastante forma, cor, ponto de contraste, tá? Não vai carregar aquelas imagens lisas, desenhos lisos, que não vai dar certo, tá? Ele até reconhece, mas fica ruim a marcação, a trackabilidade, o tracking, né, o tanto que ele gruda o modelo na imagem não vai funcionar muito bem. Bom, então eu vou carregar essa imagem aqui, tá? Que eu já tenho ela com facilidade aqui na minha mão. E ele pede também um valor em widget, né? Eu vou usar aqui 5, vocês vão entender o que vai ser. O 5 vai ser a largura dessa imagem na unidade do unit, tá? É um número aleatório, você pode escalonar a sua cena em cima do cartão, dá para mexer depois da maneira que você quiser, tá? Legal, então carreguei essa imagem, você vai ver que se eu clicar nela aqui, ó, ele deu uns 5 estrelas. Vou falar, desenho não é muito legal usar, tá? É que esse aqui tem alguns contrastes, algum degradê, bastante cor. Percebe que ele gerou bastante feature, tá? Mas não vai usar desenho muito liso, só linha, contorno, que não vai dar muito certo. Tá vendo que onde é só desenho, só parte lisa, ó, ele não cria features, ele não consegue prender. Cada pontinho desse é como se ele travasse um cantinho do modelo ali para quando você mexer a imagem, ele mexeu o modelo por cima, né? É o que os cálculos fazem, né? Mas enfim, aqui o que a gente tem que fazer agora é vir, eu tenho aqui meus targets, né? Então eu vou entrar aqui, ó, meu primeiro marcador, marcar ele aqui, ó, ou porque você pode pôr vários marcadores, né? Eu posso colocar um cartão mostrar uma coisa, coloco um cartão mostrar outro, então eu adicionaria vários aqui, né? Vamos adicionar só um aqui e dar um download de database para o Unity, claro. Percebe que você pode usar no Xcode, no Android Studio, né? E aí o que a gente vai ter vai ser, ó, meu primeiro marcador, ponto .unit package. Também vou lá no Unity, que ainda está importando os meus modelos. É legal que a gente... Eu acho que ele já tinha acabado, na verdade, né? Ele deu aqui um warningzinho de GPU, não se preocupa. E da mesma maneira que eu importei o primeiro pacote, eu vou importar o segundo agora, ó, meu primeiro marcador. E vou deixar ele aqui, ó, import. Então, trouxe o quê? Quando eu importei aquele primeiro pacote, né, o Fora Package, ele foi fazendo o download de um monte de coisa, né? Agora eu importei só o meu marcador, na verdade o arquivo do meu marcador, e aí eu consigo começar a construir a aplicação. Vamos arrancar essa câmera daqui, não preciso dela. Essa luz eu também, se bem que a luz eu vou deixar aqui. E vou aqui, já que eu importei aquele pacote, eu venho aqui no maisinho e adiciono, percebe que apareceu a opção Vuforia Engine, né? Vou adicionar um AR câmera, é a câmera da realidade aumentada. Vem aqui na configuração, Vuforia Engine Configuration, e adiciona a licença que eu tinha copiado lá atrás, né? Legal. Aqui, se você clicar aqui, ele só vai lá para o link do site, né? E eu adiciono também na minha cena um image, Vuforia Engine, image target, tá? Image target é a minha imagem, ó. Seleciona ela lá, fala que é do tipo database, e eu carrego a database, meu primeiro marcador, tá? E aqui, tudo que estiver em cima desse marcador, tudo que estiver como filho desse marcador, desse node aqui, vai aparecer na realidade aumentada quando eu mostrar o marcador, tá? Então, isso daqui, ó, lembra aquela unidade lá? Qualquer objeto que eu adicionar aqui em cima, ó, vou pôr um maisinho, 3D Object, cubo. Eu vou adicionar um cubo, tá? Ó, se eu colocar aqui 5 unidades dele, percebe que ele ficou, ó, a largura da imagem está com 5, tá? Então, aquela unidade de medida que a gente está usando lá é tipo uma escala da sua cena, na verdade, né? Então, vamos deixar ele com 1 aqui por enquanto e vamos só colocar ele aqui, tá? Só para a gente ver que tem um objeto. E aí o que acontece? Todo objeto que for filho desse image target
só vai aparecer quando ele aparecer, porque ele liga e desliga o objeto aqui, né? Tá? Então o Vuforia já faz todo o serviço. Ele, quando detectar a imagem do marcador, ele aciona o Node que está aqui. Deixa eu até crescer um pouquinho aqui. Legal. Vou dar um play. E aí, ó, se eu pegar aqui, ó, tem a imagem aqui no meu celular, para ele ver a imagem, você já colou a cena ali em cima. Então, é o que eu falo. Quando você tem lá, por exemplo, no meu site tem o projeto do Flappy Bird, né? Então, o que você tem que fazer, na verdade, é criar o projeto no Unity, programar todo o projetinho lá, e aí depois você vai colar ele dentro desse node aqui, tá? Então, todo o node do jogo lá do Flappy Bird, ele tem que acontecer onde está o node do cubo ali, na verdade, né? Então, essa é a configuração do Vuforia, é só isso que você tem que fazer, no caso, né? Legal, então está funcionando aqui. Eu só para ficar um pouquinho mais interessante, eu vou trazer aqui um modelo que eu tenho. Bom, galera, esse aqui é o personagem que nós estamos criando através das aulas do Apoia-se, tá? Então eu ensinei os alunos a modelar, fazer o rig, colocar o esqueleto. E agora nós estamos na etapa da animação desse personagem. E perceba que ele tem uma animação, ó, que é ele paradinho, que vai do 0 ao 60, né? Depois ele anda num loop de animação dele andar, tá? Então perceba que ele tem uma trilha de animações e aqui ele só tem uma pose. Legal, então eu salvo o meu arquivo com toda a minha timeline e lá no Unity eu consigo pegar só um trecho da timeline, tá? É assim que a gente faz, que vai fazer inclusive, né, com o personagem, que você vai ter a animação dele parado, andando, correndo, pulando, atirando, e aí você separa esses intervalos e dispara eles através da animação depois, tá? Dos scripts, do animador, do fluxograma do animador, né? Então tem várias maneiras, nós vamos entender isso aí, vários métodos de se disparar as animações depois, tá? Então salva o arquivo. Eu vou copiar esses arquivos aqui, as duas texturas que ele tem e a cena do Blender. E eu vou colar todo mundo dentro da pasta Asset, Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu voltar para o Unity, ele vai recarregar o projeto, né? Você vai ver que ele atualiza aqui. E aí sim, aqui a gente vai ter o prefab do personagem. Se você der, vamos aumentar aqui a janela um pouquinho. Se a gente der o play, a gente está vendo toda a animação, né? Eu quero, para essa aplicação, eu quero só a animaçãozinha dele paradinho mesmo, né? Só para ele ficar em cima do cartão. Então você faz assim, ó, vem aqui em Rig, troca aqui, ó, Animation Type para Legacy e dá um Apply. Ele vai ter que atualizar. E eu quero, na verdade, pegar só um trecho, né? Um clipe de animação. Você poderia ter vários clipes de animação, né? No caso, eles estão... Eu já tenho um aqui, né? Poderia adicionar mais aqui. Eu tenho um que se chama Sim, né? Vamos chamar ele de Idle. E esse aqui eu vou falar para ele do frame 1, ó, que ele já está em pezinho, até o frame 60, tá? Deixa eu dar um play aqui e ver se é isso mesmo. Ó, quando ficar flicando assim um frame, ó, tira um frame daqui, 59. Ou será que é a partir do 2? É do 2 ao 60, então, que às vezes dá alguma desestabilizada na curva, né? E se você der aqui esse Add Loop Frame também, ó, vamos dar um Apply, ele cria um framezinho no final, entre o final e o começo, para estabilizar a animação. Então, às vezes, evita esse flickzinho. Tá? Percebe que agora funciona melhor, né? Então, legal. Então, a gente tem o personagem aqui. Temos aqui o asset prontinho. Eu só preciso adicionar ele agora na realidade aumentada. Então, para fazer isso, eu vou arrastar o asset aqui, ó, junto do cubo, né? Pode deletar o cubo. Pode deletar essa luz aqui agora, porque minha cena do Blender também veio com algumas luzes, né? Inclusive veio com duas luzes aqui, né?
Ok? Último teste aqui então. Espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? Espero que tenha esclarecido as dúvidas aí de muitos que já fizeram o curso de realidade aumentada, tá? Então agora vocês sabem como configurar o Unity 2021 para o Vuforia SDK rolar. E quem estiver seguindo aí os meus cursos, estiver fazendo o Flappy Bird, o jogo de aventura, saibam que é fazer lá o Flappy Bird, ou pega o jogo que tem lá dentro dos projetos, o jogo montado. Aqui a gente vai ter que construir esse arquivo, né? Pegar todo o jogo do Flappy Bird e jogar ele dentro num Node, aqui dentro desse Image Target, para quando a gente mostrar ele começar o jogo, né? Eu até mostro alguns eventos de detectar o cartão para começar o jogo ou parar, né? Mas a ideia é essa, trabalhar com realidade aumentada muitas vezes pode ser só inserir o conteúdo aqui dentro do cartão, né? E lembrando uma coisa também, que muitos têm essa... E lembrando uma dica também, pessoal, muitos querem aprender a realidade aumentada só para colocar um modelo com animação, que nem eu fiz aqui, né? Mas lembre-se que não precisa do Unity, do Vuforia, disso tudo, porque o Vuforia custa caro, o Unity custa caro, você precisa também construir uma aplicação, publicar ela na loja, para que os usuários baixem a aplicação. Enfim, hoje existem outras ferramentas, tá? Que são o caso o Sketchfab, o Reality Composer, os arquivos USDZ da Apple, tá? Essas ferramentas elas permitem que você pegue simples uma cena como essa, com um modelo, com animação, e publique numa realidade aumentada para o usuário assistir através do celular, simplesmente através de um link, não precisaria nem de aplicativo, tá legal? Então, o Unity, no caso, por que eu ensino os games tipo o Flappy Bird, o joguinho de aventura que a gente vai fazer esse ano? Na verdade, esse personagem está aqui porque daqui a pouco a gente vai colocar um joystick aqui na tela, aqui ó, vai pôr um joystick aqui na tela e vai fazer ele andar na tela, pegar itens. Nós já fizemos isso no passado, porém hoje a gente está aprendendo a fazer de novo com as ferramentas mais modernas, né, os processos mais modernos, porque esse treinamento ele começou em 2014, na verdade, né? Hoje a gente está fazendo, usando os programas mais legais, as técnicas mais legais, né? O Unity a gente usa ele para criar aplicações mais sofisticadas de AR, né? Coisas que você tem mais interatividade, uma coisa tipo um game, né? Aí sim, você vai usar o Unity. Quando você quer só um modelo animado, tipo esse aqui, você poderia colocar no Sketchfab e só mandar o link para o usuário ou publicar um arquivo SDZ. Pesquisem isso daí também. Você pode publicar e o usuário assistir direto no Safari ou até na busca do Google hoje, ele indexa arquivos USDZ, né? Então, percebam o movimento que está acontecendo aí, tá? A realidade aumentada ela não precisa ser construída só dentro do Unity. Eu gosto do Unity, gosto do Vuforia, porque permite a gente construir um game inteiro, qualquer interatividade, programar o que a gente quiser. E também o Unity é legal, porque você vai fazer um game, vai funcionar ali, tudo que você quer, e você ainda pode portar ele para a realidade aumentada ou para a realidade virtual também, para os óculos, né? Porque o Unity ele permite também integrar com tudo que é ferramenta de realidade virtual. Muitos me perguntam também, vou aproveitar e dar só essa última direção aí, mas muitos perguntam também, Tito, por que você não faz aulas no Unreal, por exemplo? Por que você não usa o Unreal, por exemplo, né? Eu já explico que assim, o Unreal, pessoal, ele é uma ferramenta muito legal, muito poderosa, porém ele não está integrado com todas as ferramentas de AR. Você pega o Vuforia, por exemplo, não tem para o Unreal, né? Se você pegar todos os óculos, os headsets de realidade virtual, eles todos estão integradinhos no Unity. Então, se você estiver desenvolvendo um projeto e esse projeto crescer e uma hora você precisar portar isso para um VR, para um AR, se você tiver já dentro do Unity, boa parte disso daí você pode aproveitar, né? Então, hoje, para mim, é a principal diferença que existe entre o Unreal e o Unity. É por isso que eu prefiro o desenvolvimento no Unity, porque eu acredito muito no futuro da realidade aumentada, né? No mundo onde as câmeras estão presentes o tempo todo mundo tira foto, faz filminho,
entendam que a realidade aumentada ela vai penetrar o tempo todo aí, ela vai existir o tempo todo no futuro, né, nas nossas vidas. Entendo que os smartphones, pessoal, a tendência, quem já usou aí o Google Glass, quem já entendeu essas tecnologias, a tendência é que a tela do smartphone suma uma hora. Uma hora você vai ter um óculos na sua cara e vai ser tudo comando de voz, imagem vai aparecer aqui e tudo você vai passar a mão, vai enxergar a imagem, né? Então perceba que digitar texto não vai existir daqui a pouco, né? Por isso que a realidade aumentada ela vai estar presente cada vez mais na nossa vida. Tá? E é por isso que eu ensino isso aqui em forma de diversão, para vocês brincarem enquanto aprendem, porém vocês estarão sendo treinados em uma poderosa tecnologia, né? Hoje existe uma aplicação industrial, mercado publicitário, treinamento, simulação virtual, usa muito isso daqui, tá? Tem muito campo a se explorar, muito dinheiro a se ganhar com isso daqui ainda, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, espero que as dicas e o tutorial tenha sido útil para vocês. Quem está estudando através do portal Aprenda a Programar, vai lá, faz o joguinho, faz o Flappy Bird, deixa ele funcionando direitinho, depois só vem aqui e integra seguindo esse vídeo que eu mostrei aqui o passo a passo Vufora para vocês, tá? Então, vamos lá, dê um tchau aí pro Felpudo e nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, não só dessa aula, da explicação do Vufora SDK, como de todo esse treinamento que eu dei para vocês em 10 dias, para vocês aprenderem o Unity, né, e ainda buildar a primeira AR, ainda construir a primeira AR, e espero que vocês venham estudar comigo. Entra no Aprenda a Programar, no Apoia-se, começa a contribuir com R$50 por mês, que eu vou te dar acesso ao meu portal, que tem todos os meus cursos, né, mais de 100 projetos para vocês criarem, só de realidade virtual, realidade aumentada, visão artificial. Eu não sei de cabeça, mas deve ter uns 30 ou 40 projetos ali, tá? Porque só de visão artificial, usando Process e Java, são uns 10 tutoriais. Games em AR tem mais 3 ou 4. Sketchfab, ARKit, Swift, são mais de 10 aplicações, tá? Então, só de aplicações de AR, VR e visão artificial, você vai ter aí pelo menos umas 30 para fazer, né? São mais de 100 no site ao total. E contribuindo com o Apoia-se, com R$50 por mês, te dou acesso a esse site, que tem todos esses tutoriais, mostrei aqui um pouquinho no começo do vídeo, e você também vai ter consultorias comigo, grupo de alunos, grupo de atividades, tá? E em 2021, o principal disso tudo é que eu estou criando um grupo, tá? Um grupo de desenvolvedores talentosos, né? Que são os alunos, por enquanto, mas esse grupo a gente vai estar desenvolvendo esse jogo de aventura em 2021, esse jogo em realidade aumentada. Ele vai servir também para realidade aumentada, vai ser portado para algumas ferramentas de realidade aumentada, mas eu vou ensinar para vocês todo o processo do jogo, desde a construção do personagem, que é esse que já está aqui, que já tem as aulas lá no portal, até a programação desse game. Daqui a pouco o Felpudo vai estar aqui andando, correndo, atirando, pulando, matando inimigo, inteligência artificial. Então, ao longo de 2021, eu vou treinar vocês nas mais proeminentes ferramentas de desenvolvimento de games, realidade virtual, realidade aumentada, programação. Então a gente vai brincar, vai fazer um game em realidade aumentada, tá? E ao mesmo tempo vocês vão estar sendo treinados aí nos mais poderosos, avançados softwares do mercado. E amanhã isso daí vai te preparar para amanhã conseguir um emprego, trabalhar na área. Se você vai lá para o Vale do Silício, as faculdades, os cursos lá, as empresas, todas elas usam essas ferramentas aqui que nós vamos aprender ao longo desse ano, tá? Então, Unity, Blender, já falo aqui, tudo que a gente vai ver esse ano aqui através do Aprenda a Programar. Unity, Blender, nós vamos debulhar essas ferramentas, modelagem, criar personagem, programar no Unity, e também eu vou mostrar para vocês as ferramentas de realidade aumentada mais importantes, tá? Então, Vuforia, AR-Core, AR-Kit, Vuforia já começamos aqui, né? AR-Core, AR-Kit, Reality Composer da Apple, que é muito importante, Adobe Aero,
e Sketchfab. E a mais importante de todas, eu sugiro para vocês que aprendam, todas na verdade, mas uma que eu gosto muito é o Facebook Spark AR, que é para você criar os filtrinhos para o Instagram, para o Facebook, enfim. Mas é isso aí, galera. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja útil para vocês as ideias aqui transmitidas. E venham estudar comigo. Vamos criar esse game de aventura aí em 2021. Venha pro Apoia-se, venha pro Aprenda a Programar. Até a próxima então, galera. Valeu!